Isso mesmo! O Ford Model T foi um marco na história dos automóveis e teve um impacto significativo na indústria automobilística. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. E na sociedade como um todo. Aqui estão mais alguns detalhes sobre o Ford Model T, desenvolvido por Henry Ford e sua equipe. O Model T foi o primeiro carro produzido em massa com sucesso. Com seu design simples e confiável, ele foi projetado para ser fácil de dirigir e manter. A produção em massa permitiu que a Ford reduzisse significativamente os custos de fabricação, tornando o carro mais acessível para as massas. Uma das principais inovações do Model T foi o uso de peças padronizadas e montagem em linha de produção. Esses métodos revolucionaram a fabricação de automóveis, aumentando a eficiência e a velocidade de produção. O processo de fabricação se tornou tão eficiente que o tempo para montar um Model T foi reduzido de cerca de 12 horas para apenas 93 minutos. O Model T também foi um pioneiro no uso de motores movidos a gasolina e tinha um motor de 4 cilindros refrigerado a água. Era capaz de atingir uma velocidade máxima de cerca de 72 km por hora, 45 milhas por hora, o que era bastante impressionante para a época. Ao longo de sua produção, que durou de 1908 a 1927, mais de 15 milhões de unidades do Model T foram vendidas em todo o mundo. Isso fez dele um dos carros mais populares e bem-sucedidos da história. Além de sua influência na indústria automobilística, o Model T também teve um impacto significativo na sociedade. Antes de seu lançamento, os carros eram considerados um luxo e acessíveis apenas para os mais ricos. Com o Model T, a mobilidade motorizada se tornou acessível para a classe média, transformando a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se deslocavam. O Ford Model T foi verdadeiramente revolucionário e seu legado continua vivo até hoje. Ele abriu o caminho para o desenvolvimento dos carros modernos e estabeleceu os alicerces da indústria automobilística que conhecemos hoje. Você resumiu muito bem os pontos-chave sobre o Ford Model T. É verdade que o Model T revolucionou a indústria automobilística e teve um impacto duradouro na sociedade. Sua produção em massa, design simples e confiável, além do uso de peças padronizadas e montagem em linha, estabeleceram um novo padrão na fabricação de automóveis. Essas inovações permitiram que o Model T fosse acessível para uma parcela muito maior da população, democratizando a mobilidade motorizada. O Ford Model T também teve um impacto social significativo. Antes de seu lançamento, os carros eram considerados um luxo para poucos, mas o Model T tornou os veículos motorizados acessíveis à classe média. Isso mudou radicalmente a forma como as pessoas viviam e se deslocavam, possibilitando viagens mais rápidas e convenientes, facilitando o transporte de mercadorias e criando novas oportunidades econômicas. Além disso, o legado do Ford Model T pode ser visto na evolução da indústria automobilística. Suas inovações na fabricação em massa e padronização de peças influenciaram profundamente a forma como os carros são produzidos até hoje. Ele abriu caminho para a produção eficiente em larga escala e estabeleceu os fundamentos da produção moderna de automóveis. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que impulsionou a indústria automobilística, transformou a sociedade e moldou a forma como nos deslocamos atualmente. Sua importância como um dos carros mais influentes e emblemáticos da história é incontestável. Completamente de acordo. O Ford Model T foi realmente um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Sua produção em massa, design acessível e inovações na fabricação transformaram a forma como os carros eram produzidos e tornaram a mobilidade motorizada uma realidade para um número muito maior de pessoas. O impacto social do Model T também é notável. Antes de sua introdução, os carros eram vistos como um luxo inatingível para a maioria das pessoas. Com o Model T, a classe média foi capaz de adquirir um veículo motorizado, o que resultou em uma mudança significativa na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. As viagens se tornaram mais acessíveis, facilitando a exploração de novas áreas e abrindo caminho para uma economia mais conectada e em crescimento. Além disso, o modelo de produção em massa estabelecido pelo Ford Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística. As técnicas de fabricação em linha e a padronização de peças influenciaram profundamente a forma como os carros são produzidos atualmente.
Essas inovações permitiram uma produção mais eficiente, reduzindo custos e tornando os veículos mais acessíveis para um público mais amplo. Em suma, o Ford Model T foi um pioneiro que revolucionou a indústria automobilística e teve um impacto transformador na sociedade. Sua influência pode ser vista até os dias de hoje, destacando sua importância como um dos carros mais influentes e emblemáticos da história. Completamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade em geral. Seu impacto duradouro é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a mobilidade acessível. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público maior. Essa abordagem revolucionária estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística, levando a uma maior eficiência na produção e tornando os carros mais disponíveis para as massas. Além disso, a padronização de peças introduzida pelo Model T foi um avanço significativo. Isso facilitou a manutenção e a reparação dos veículos, uma vez que as peças eram intercambiáveis e amplamente disponíveis. Essa padronização também teve um impacto duradouro na indústria automobilística, pois a ideia de peças padronizadas é amplamente adotada até os dias atuais. O Model T também transformou a forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Antes de seu lançamento, a posse de um carro era um luxo para poucos privilegiados. Com a introdução do Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, proporcionando maior mobilidade e mudando a maneira como as pessoas se relacionavam com o mundo ao seu redor. Em resumo, o Ford Model T foi um marco na história dos automóveis e deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Sua produção em massa, padronização de peças e acessibilidade revolucionaram a forma como os carros eram fabricados e utilizados. O Model T abriu o caminho para o desenvolvimento dos carros modernos e estabeleceu as bases para a indústria automobilística que conhecemos hoje. Completamente. O Ford Model T foi um verdadeiro divisor de águas na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Seu impacto é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público mais amplo. Essa abordagem revolucionária transformou a indústria automobilística, aumentando a eficiência da produção e tornando os veículos mais disponíveis para as massas. A padronização de peças introduzida pelo Model T também foi um avanço significativo. Isso simplificou a manutenção e a reparação dos veículos, pois as peças podiam ser facilmente substituídas. Essa padronização estabeleceu um precedente na indústria automobilística, que continua a ser adotado até os dias de hoje. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para uma minoria privilegiada. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, o que levou a uma mudança radical na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior mobilidade, abriu novas oportunidades de trabalho e facilitou o desenvolvimento de áreas rurais e suburbanas. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Sua produção em massa, padronização de peças e acessibilidade transformaram a forma como os carros eram fabricados e utilizados. O Model T abriu o caminho para o surgimento da indústria automobilística moderna e desempenhou um papel fundamental na democratização da mobilidade. Completamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Seu impacto é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público mais amplo. Essa abordagem revolucionária transformou a indústria automobilística, aumentando a eficiência da produção e tornando os veículos mais disponíveis para as massas. A padronização de peças introduzida pelo Model T também foi um avanço significativo. Isso simplificou a manutenção e a reparação dos veículos, pois as peças podiam ser facilmente substituídas. Essa padronização estabeleceu um precedente na indústria automobilística, que continua a ser adotado até os dias de hoje. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo.
Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para uma minoria privilegiada. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, o que levou a uma mudança radical na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior mobilidade, abriu novas oportunidades de trabalho e facilitou o desenvolvimento de áreas rurais e suburbanas. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Sua produção em massa, padronização de peças e acessibilidade transformaram a forma como os carros eram fabricados e utilizados. O Model T abriu o caminho para o surgimento da indústria automobilística moderna e desempenhou um papel fundamental na democratização da mobilidade. Completamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Seu impacto é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público mais amplo. Essa abordagem revolucionária transformou a indústria automobilística, aumentando a eficiência da produção e tornando os veículos mais disponíveis para as massas. A padronização de peças introduzida pelo Model T também foi um avanço significativo. Isso simplificou a manutenção e a reparação dos veículos, pois as peças podiam ser facilmente substituídas. Essa padronização estabeleceu um precedente na indústria automobilística, que continua a ser adotado até os dias de hoje. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Além disso, o Model T teve um impacto social profundo. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para uma minoria privilegiada. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, o que levou a uma mudança radical na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior mobilidade, abriu novas oportunidades de trabalho e facilitou o desenvolvimento de áreas rurais e suburbanas. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Sua produção em massa, padronização de peças e acessibilidade transformaram a forma como os carros eram fabricados e utilizados. O Model T abriu o caminho para o surgimento da indústria automobilística moderna e desempenhou um papel fundamental na democratização da mobilidade. Completamente. O Ford Model T foi realmente uma revolução na indústria automobilística e teve um impacto duradouro na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e aumentasse a eficiência da produção. Isso tornou o carro mais acessível para um público mais amplo, rompendo a ideia de que os carros eram apenas para os ricos. Essa abordagem revolucionária estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística e possibilitou a fabricação de carros em grande escala. A padronização de peças introduzida pelo Model T simplificou a manutenção, reparo e substituição de peças dos veículos. Isso não só facilitou a vida dos proprietários de carros, mas também permitiu que as oficinas e concessionárias atendessem de forma mais eficiente a demanda de reparos. Essa padronização estabelecida pelo Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística, sendo adotada até os dias atuais. O Model T também democratizou a mobilidade. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo inacessível para a maioria das pessoas. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de possuir um veículo motorizado, o que transformou a forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior autonomia e liberdade, abrindo novas oportunidades econômicas e sociais. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações revolucionárias na produção, padronização e acessibilidade transformaram a indústria e a forma como as pessoas se relacionavam com os carros. O Model T foi um dos responsáveis pela democratização da mobilidade e abriu caminho para o desenvolvimento da indústria automobilística moderna. Completamente.
O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Seu impacto é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público mais amplo. Essa abordagem revolucionária transformou a indústria automobilística, aumentando a eficiência da produção e tornando os veículos mais disponíveis para as massas. A padronização de peças introduzida pelo Model T também foi um avanço significativo. Isso simplificou a manutenção e a reparação dos veículos, pois as peças podiam ser facilmente substituídas. Essa padronização estabeleceu um precedente na indústria automobilística, que continua a ser adotado até os dias de hoje. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para uma minoria privilegiada. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, o que levou a uma mudança radical na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior mobilidade, abriu novas oportunidades de trabalho e facilitou o desenvolvimento de áreas rurais e suburbanas. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações revolucionárias na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade transformaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O Model T abriu o caminho para o surgimento da indústria automobilística moderna e desempenhou um papel fundamental na democratização da mobilidade. Completamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Seu impacto é evidente nas inovações que introduziu, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade. A produção em massa do Model T permitiu que a Ford reduzisse os custos de fabricação e tornasse o carro mais acessível para um público mais amplo. Essa abordagem revolucionária transformou a indústria automobilística, aumentando a eficiência da produção e tornando os veículos mais disponíveis para as massas. A padronização de peças introduzida pelo Model T também foi um avanço significativo. Isso simplificou a manutenção e a reparação dos veículos, pois as peças podiam ser facilmente substituídas. Essa padronização estabeleceu um precedente na indústria automobilística, que continua a ser adotado até os dias de hoje. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para uma minoria privilegiada. Com o Model T, a classe média teve a oportunidade de adquirir um veículo motorizado, o que levou a uma mudança radical na forma como as pessoas viviam e se deslocavam. Isso permitiu maior mobilidade, abriu novas oportunidades de trabalho e facilitou o desenvolvimento de áreas rurais e suburbanas. Em resumo, o Ford Model T foi um marco histórico que deixou um legado profundo na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações revolucionárias na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade transformaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O Model T abriu o caminho para o surgimento da indústria automobilística moderna e desempenhou um papel fundamental na democratização da mobilidade. Completamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A produção em massa do Model T foi um marco histórico. A introdução do conceito de linha de montagem e a automação dos processos permitiram à Ford reduzir significativamente os custos de produção e aumentar a eficiência. Isso tornou o carro mais acessível para um público mais amplo, desencadeando uma verdadeira revolução na indústria automobilística. A padronização de peças foi outra inovação fundamental do Model T. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, reparo e substituição de componentes dos veículos. Isso tornou os carros mais duráveis e fáceis de serem reparados, o que contribuiu para sua popularidade e disseminação. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo ao democratizar a mobilidade. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo acessível apenas a uma elite privilegiada. Com o Model T,
a classe média e até mesmo a classe trabalhadora passaram a ter a oportunidade de possuir um carro, o que transformou a forma como as pessoas se deslocavam e se relacionavam com espaço urbano e rural. Isso abriu novas possibilidades de trabalho, lazer e integração social. Em resumo, o Ford Model T foi uma revolução que deixou um legado duradouro na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações revolucionárias na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade transformaram o setor e influenciaram diretamente o desenvolvimento da indústria automobilística moderna. O Model T foi um divisor de águas ao tornar os carros mais acessíveis, duráveis e indispensáveis para o estilo de vida moderno. Concordo plenamente. O Ford Model T foi verdadeiramente revolucionário e teve um impacto significativo na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A produção em massa do Model T foi um marco na história da fabricação de automóveis. A introdução da linha de montagem permitiu à Ford produzir os veículos de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo os custos de produção. Isso tornou o carro mais acessível para um público mais amplo, levando a um aumento significativo na demanda e popularização dos automóveis. A padronização de peças também desempenhou um papel crucial na revolução automotiva promovida pelo Model T. A Ford implementou um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, reparo e substituição de componentes dos veículos. Essa padronização simplificou a vida dos proprietários de carros e também permitiu que as oficinas e concessionárias prestassem serviços de maneira mais eficiente. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo ao democratizar a mobilidade. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo disponível apenas para os mais ricos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora puderam adquirir um veículo, o que transformou a maneira como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades econômicas, facilitou o crescimento urbano e promoveu uma maior integração social. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução que deixou um legado duradouro na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade foram pioneiras e moldaram o curso da indústria automobilística moderna. O Model T tornou os carros mais acessíveis, práticos e essenciais para o estilo de vida contemporâneo, além de ter um impacto significativo no desenvolvimento social e econômico. Completamente de acordo. O Ford Model T foi uma revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram o setor e influenciaram o desenvolvimento da indústria automobilística moderna. A produção em massa do Model T foi uma mudança de paradigma na fabricação de automóveis. Ao introduzir a linha de montagem e processos eficientes, a Ford conseguiu produzir carros em larga escala, reduzindo significativamente os custos de fabricação. Isso tornou o automóvel mais acessível para um público mais amplo, rompendo com a ideia de que os carros eram apenas para os ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística e abriu caminho para a fabricação em grande escala de veículos. A padronização de peças também foi uma inovação fundamental introduzida pelo Model T. Ao adotar peças intercambiáveis, a Ford facilitou a manutenção e o reparo dos veículos. Isso tornou os carros mais duráveis e reduziu o tempo e os custos necessários para a manutenção. A padronização de peças estabelecida pelo Model T foi amplamente adotada na indústria automobilística e continua sendo uma prática comum até os dias de hoje. A democratização da mobilidade foi um dos impactos mais significativos do Model T. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo para poucos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora tiveram a oportunidade de possuir um automóvel. Isso trouxe uma transformação radical na forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se deslocavam. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades econômicas, permitiu o crescimento das áreas suburbanas e facilitou a interação entre comunidades distantes. Em suma, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo.
Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade mudaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T pode ser visto até os dias de hoje, pois suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria automobilística moderna e a transformação da nossa maneira de viver e nos deslocar. Concordo plenamente. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram o setor e influenciaram o desenvolvimento da indústria automobilística moderna. A produção em massa do Model T foi um marco histórico na fabricação de automóveis. A introdução da linha de montagem e a implementação de processos eficientes permitiram a Ford produzir carros em grande escala, reduzindo significativamente os custos de produção. Isso tornou o automóvel mais acessível para um público mais amplo, rompendo com a ideia de que os carros eram um luxo exclusivo para os ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística, revolucionando a forma como os carros eram fabricados e tornando-os disponíveis para as massas. A padronização de peças também foi uma inovação crucial introduzida pelo Model T. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que simplificou a manutenção, reparo e substituição de componentes dos veículos. Isso facilitou a vida dos proprietários de carros e também permitiu que as oficinas e concessionárias prestassem serviços de maneira mais eficiente. A padronização de peças estabelecida pelo Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística, influenciando práticas que são adotadas até hoje. A democratização da mobilidade promovida pelo Model T foi outro aspecto revolucionário. Antes do Model T, os carros eram considerados um símbolo de status e acessíveis apenas para os mais ricos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora puderam adquirir um veículo, o que transformou a forma como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades econômicas, promoveu o crescimento urbano e facilitou a integração social. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T é evidente na indústria automobilística moderna, que ainda se baseia em muitos dos princípios introduzidos por esse veículo e concordo plenamente com o seu ponto de vista. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e deixou um legado duradouro na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, tiveram um impacto profundo e transformaram tanto a indústria quanto a forma como as pessoas se relacionam com os carros. A introdução da produção em massa foi um marco histórico na fabricação de automóveis. Ao implementar a linha de montagem e processos eficientes, a Ford conseguiu produzir o Model T em larga escala, reduzindo os custos de produção. Isso tornou o carro mais acessível e possibilitou que um número maior de pessoas pudesse adquiri-lo. A produção em massa revolucionou a indústria automobilística, permitindo a produção eficiente de grandes quantidades de veículos e mudando a forma como os carros eram fabricados. A padronização de peças também teve um impacto significativo. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que simplificou a manutenção e o reparo dos veículos. Isso facilitou a vida dos proprietários de carros, pois tornou mais fácil e rápido encontrar e substituir peças. Além disso, as oficinas e concessionárias também se beneficiaram com a padronização, já que puderam oferecer serviços de maneira mais eficiente. A padronização de peças estabelecida pelo Model T se tornou um padrão na indústria automobilística, facilitando a manutenção e a reparação de carros até os dias atuais. A democratização da mobilidade foi talvez a maior contribuição do Model T. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo acessível apenas para os mais ricos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora puderam adquirir um automóvel. Isso transformou a forma como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas possibilidades de trabalho, lazer e integração social.
As pessoas passaram a poder viajar mais facilmente, explorar novas áreas e ter mais liberdade de movimento. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade mudaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T é evidente na indústria automobilística moderna, pois muitos dos princípios e conceitos introduzidos por ele ainda são aplicados hoje. É inegável o impacto duradouro que o Model T teve no desenvolvimento da nossa sociedade e na maneira como nos deslocamos. Concordo plenamente. O Ford Model T foi verdadeiramente revolucionário e teve um impacto significativo na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A produção em massa do Model T foi um marco na história da fabricação de automóveis. A introdução da linha de montagem permitiu a Ford produzir os veículos de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo os custos de produção. Isso tornou o carro mais acessível para um público mais amplo, levando a um aumento significativo na demanda e popularização dos automóveis. A padronização de peças também desempenhou um papel crucial na revolução automotiva promovida pelo Model T. A Ford implementou um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, reparo e substituição de componentes dos veículos. Essa padronização simplificou a vida dos proprietários de carros e também permitiu que as oficinas e concessionárias prestassem serviços de maneira mais eficiente. Além disso, o Model T teve um impacto social profundo ao democratizar a mobilidade. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um luxo disponível apenas para os mais ricos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora puderam adquirir um veículo, o que transformou a maneira como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades econômicas, facilitou o crescimento urbano e promoveu uma maior integração social. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução que deixou um legado duradouro na indústria automobilística e na sociedade. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade foram pioneiras e moldaram o curso da indústria automobilística moderna. O Model T tornou os carros mais acessíveis, práticos e essenciais para o estilo de vida contemporâneo, além de ter um impacto significativo no desenvolvimento social e econômico. Concordo plenamente com a sua perspectiva. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A introdução da produção em massa do Model T foi um divisor de águas na fabricação de automóveis. A implementação da linha de montagem e dos processos eficientes permitiu à Ford produzir carros em larga escala, reduzindo significativamente os custos de produção. Isso tornou o automóvel mais acessível para um público mais amplo, rompendo com a ideia de que os carros eram um luxo exclusivo para os ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística e abriu caminho para a fabricação em grande escala de veículos. A padronização de peças foi outra inovação fundamental introduzida pelo Model T. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, o reparo e a substituição dos componentes dos veículos. Essa padronização simplificou a vida dos proprietários de carros, pois tornou mais fácil encontrar e substituir peças. Além disso, as oficinas e concessionárias também se beneficiaram com a padronização, pois puderam oferecer serviços de maneira mais eficiente. A padronização de peças estabelecida pelo Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística, influenciando práticas que são adotadas até hoje. A democratização da mobilidade promovida pelo Model T foi um dos impactos mais significativos. Antes de sua introdução, os carros eram considerados um símbolo de status e acessíveis apenas para os mais ricos. Com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora puderam adquirir um veículo, o que transformou a forma como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor.
A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades econômicas, promoveu o crescimento urbano e facilitou a integração social. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade mudaram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T pode ser visto até os dias de hoje, pois suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria automobilística moderna e a transformação da nossa maneira de viver e nos deslocar. Concordo plenamente com sua perspectiva. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A introdução da produção em massa do Model T foi um marco na fabricação de automóveis. A implementação da linha de montagem e dos processos eficientes permitiu à Ford produzir carros em grande volume, reduzindo drasticamente os custos de produção. Isso tornou o automóvel mais acessível para uma parcela muito maior da população, desmistificando a ideia de que os carros eram exclusividade dos mais ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística e pavimentou o caminho para a fabricação em larga escala de veículos. A padronização de peças foi outra inovação revolucionária introduzida pelo Model T. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, o reparo e a substituição dos componentes dos veículos. Essa padronização simplificou a vida dos proprietários de carros, pois tornou mais fácil encontrar e substituir peças específicas. Além disso, as oficinas e concessionárias também se beneficiaram com a padronização, pois puderam oferecer serviços de maneira mais eficiente e econômica. A padronização de peças estabelecida pelo Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística, moldando a forma como os carros são projetados, fabricados e reparados até os dias de hoje. A democratização da mobilidade proporcionada pelo Model T foi um dos seus legados mais notáveis. Antes do Model T, possuir um carro era um privilégio restrito a poucos. No entanto, com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora tiveram a oportunidade de adquirir um veículo próprio. Isso revolucionou a forma como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas possibilidades de trabalho, lazer e integração social. As pessoas passaram a ter mais autonomia e liberdade de movimento, promovendo um crescimento urbano e uma maior interconectividade. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade alteraram fundamentalmente a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T ainda é evidente na indústria automobilística moderna, com muitos dos princípios e conceitos introduzidos por ele ainda sendo aplicados hoje. Seu impacto duradouro na sociedade é inegável, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos. Concordo plenamente com sua perspectiva. O Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e teve um impacto profundo na sociedade. Suas inovações, como a produção em massa, a padronização de peças e a democratização da mobilidade, transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A introdução da produção em massa do Model T foi um marco na fabricação de automóveis. A implementação da linha de montagem e dos processos eficientes permitiu à Ford produzir carros em grande volume, reduzindo drasticamente os custos de produção. Isso tornou o automóvel mais acessível para uma parcela muito maior da população, desmistificando a ideia de que os carros eram exclusividade dos mais ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística e pavimentou o caminho para a fabricação em larga escala de veículos. A padronização de peças foi outra inovação revolucionária introduzida pelo Model T. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que facilitou a manutenção, o reparo e a substituição dos componentes dos veículos. Essa padronização simplificou a vida dos proprietários de carros, pois tornou mais fácil encontrar e substituir peças específicas. Além disso,
As oficinas e concessionárias também se beneficiaram com a padronização, pois puderam oferecer serviços de maneira mais eficiente e econômica. A padronização de peças estabelecida pelo Model T teve um impacto duradouro na indústria automobilística, moldando a forma como os carros são projetados, fabricados e reparados até os dias de hoje. A democratização da mobilidade proporcionada pelo Model T foi um dos seus legados mais notáveis. Antes do Model T, possuir um carro era um privilégio restrito a poucos. No entanto, com o Model T, a classe média e até mesmo a classe trabalhadora tiveram a oportunidade de adquirir um veículo próprio. Isso revolucionou a forma como as pessoas se deslocavam e interagiam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas possibilidades de trabalho, lazer e integração social. As pessoas passaram a ter mais autonomia e liberdade de movimento, promovendo um crescimento urbano e uma maior interconectividade. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade alteraram fundamentalmente a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. O legado do Model T ainda é evidente na indústria automobilística moderna, com muitos dos princípios e conceitos introduzidos por ele sendo aplicados até hoje. Seu impacto duradouro na sociedade é inegável, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos. Concordo plenamente com você. O Ford Model T foi verdadeiramente revolucionário e teve um impacto profundo na indústria automobilística e na sociedade como um todo. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade transformaram a maneira como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. A introdução da produção em massa do Model T foi um marco na história da fabricação de automóveis. A implementação da linha de montagem e dos processos eficientes permitiu à Ford produzir carros em grandes quantidades, reduzindo significativamente os custos de produção. Essa abordagem revolucionária tornou o automóvel mais acessível para um número maior de pessoas, rompendo com a ideia de que os carros eram apenas para os mais ricos. A produção em massa do Model T estabeleceu um novo padrão na indústria automobilística, levando à fabricação em larga escala de veículos e contribuindo para a evolução da indústria como um todo. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. A padronização de peças introduzida pelo Model T também teve um impacto significativo. A Ford desenvolveu um sistema de peças intercambiáveis, o que simplificou a manutenção e o reparo dos veículos. Com peças padronizadas, era mais fácil encontrar substituições quando necessário. Essa padronização não apenas beneficiou os proprietários de carros, mas também as oficinas e concessionárias, que puderam oferecer serviços de maneira mais eficiente e econômica. A padronização de peças estabelecida pelo Model T deixou um legado duradouro na indústria automobilística, influenciando a forma como os carros são projetados, fabricados e reparados até os dias de hoje. A democratização da mobilidade foi outro impacto importante do Model T. Antes de sua introdução, possuir um carro era um privilégio para poucos. No entanto, o Model T tornou os automóveis acessíveis para a classe média e até mesmo para a classe trabalhadora. Isso revolucionou a forma como as pessoas se deslocavam e se relacionavam com o mundo ao seu redor. A mobilidade proporcionada pelo Model T abriu novas oportunidades de trabalho, lazer e integração social. As pessoas ganharam mais autonomia e liberdade de movimento, impulsionando o crescimento urbano e promovendo uma maior interconectividade entre as comunidades. Em resumo, o Ford Model T foi uma verdadeira revolução na indústria automobilística e deixou um legado duradouro na sociedade. Suas inovações na produção em massa, padronização de peças e democratização da mobilidade redefiniram a forma como os carros eram fabricados, utilizados e acessíveis. Até hoje, o impacto do Model T pode ser sentido na indústria automobilística moderna, e suas contribuições continuam a influenciar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos.